Chegamos na sexta-feira, hoje é dia 13 de março e chegou o momento da gente fazer a recapitulação da semana do nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Eu estou falando do nosso guia aqui, Cristo em Filipenses e Colossenses, finalzinho já, lição 11 encerrando, trimestre de janeiro, fevereiro e março. Aprendizados incríveis nós tivemos, não é mesmo? Então hoje a gente vai fazer esse resumo semanal. Se você não acompanhou os estudos diários, tá aqui a playlist, aqui no card, aqui em cima, na descrição, nos comentários. Tem um link dos vídeos aí para você pegar com profundidade cada estudo que a gente fez. Se não conseguiu, hoje é a chance, é uma oportunidade que você tem de recapitular tudo, pegar algumas pinceladas, a essência do aprendizado que a gente teve essa semana. Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui, é uma honra ter você por aqui, tá bom? Deus abençoe você, a sua família e parabéns por estudar, por estar aí com esse desafio de estudar a Bíblia todo dia, diariamente, começando o dia buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tá bom? Antes de começar, antes de compartilhar a telinha, lembrando você sempre, né, de curtir, comentar aqui, se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, tá bom? Clica no sininho para receber aviso e notificação sempre que eu postar conteúdo aqui. É a forma que você tem de agradecer, você vai receber aviso, notificação e você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Vai ser um missionário, uma missionária de Deus levando a mensagem aqui pela internet, tá bom? Vamos lá então, dois comentários que eu pesquei aqui. José Carlos Rezende, bom dia, povo de Deus. Um abraço, José, obrigado por acompanhar aqui. Eunice, muito bom seus ensinamentos, amém. Obrigado, querida. Deus abençoe você, né? Que Deus seja louvado e exaltado sempre através do nosso trabalho, do nosso ministério, né? Do nosso falar sobre a palavra dele, tá bom? Que ele nos ilumine sempre, que ajude vocês também a divulgar. Obrigado a todos que comentam aqui, que participam, né? Não vou citar nomes aqui porque são muitos. A gente está tendo a média de 300 visualizações, graças a você também que está curtindo, comentando, compartilhando o link aí, tá bom? Continua fazendo isso para a gente aumentar as pessoas que seguem estudando a palavra de Deus diariamente. Curiosidades da data de hoje, tá aqui hoje 13 de março. Como eu falei, o dia móvel do Dia Mundial do Rim, né? Dia 11, dia 12, dia 13, durante essa semana toda, tem uma atitude mundial focando na prevenção de doenças renais através de hábitos saudáveis, alertando para fatores como hipertensão, diabetes, o consumo correto de água. Então, se você já bebeu sua água hoje, ontem eu falei isso e lembrando para você, beba água, pelo menos 2 litros por dia, principalmente as mulheres que vacilam um pouquinho disso, né? E às vezes muitos problemas vêm pela falta de líquido. Nosso corpo é 70% água. Nosso cérebro praticamente 80% é água. E se você não está bebendo água, você está deixando de dar o combustível principal do nosso corpo, né? Então, beba água, água de qualidade, tá bom? Então, Dia Mundial do Rim aí, lembrando, ontem, anteontem. Hoje também, ó, São Rodrigo e Salomão, mártires do século IX na Espanha, decapitados em 13 de março de 857 por defenderem a fé cristã durante a ocupação muçulmana em Córdoba, na Espanha. Então, um dia de memorial desses dois cristãos aí que foram decapitados. Uma data histórica no Brasil. Hoje é celebrada a Batalha do Genipapo, um momento crucial na luta pela independência do Brasil no estado do Piauí. Se você é do Piauí, deve conhecer bem essa história, não é mesmo? Então, obrigado por acompanhar aqui também. E por fim, uma fundação aqui que eu não conhecia, não sei nem se eu vou falar a pronúncia correta, a Fundação de Tenochtitlan. Em 13 de março de 1325, foi fundada a capital do Império Azteca, né? Então, bacana e curiosidade sobre o dia de hoje. Muita gente aí comemora por conta de um filme de terror também, Sexta-feira 13, um monte de coisa. Você vê que o mundo sempre pegando coisas aí, coisas ruins, às vezes incentivando coisa ruim. E a gente aqui traz coisas interessantes para mostrar o lado positivo desse dia, tá bom? Hoje, sexta-feira, dia 13, a gente estudou essa semana toda Viver com Cristo e hoje vamos fazer o resumo, como eu disse aí. Vou pegar aqui estudos do professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, lá da Associação do Amazonas, dos Adventistas do Amazonas, tá bom? Que faz um resumo assim bacana demais, com um estudo adicional, com curiosidades. Ele trouxe aqui o verso que a gente teve para memorizar. Toda semana nós conversamos sobre Colossenses capítulo 3, verso 14, e o apóstolo Paulo dando mais orientações ali para aquela igreja, para aquele povo de Deus que decidiu ser cristão, mas estava vacilando em alguns aspectos. Acima de tudo isso, e aí ele fala, né? Porém, esteja o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, né? Que é o vínculo da perfeição. É baseando-se no amor que a gente vai entender a verdade, vai seguir o correto e se abster do mal, da coisa errada. Então, a mensagem tem um porquê, tem um propósito. E a gente vai ver aqui um pouquinho desse contexto de novo, para entender o que é que esse tema de hoje
tem a ver com o que a gente estudou nos últimos dias, nas semanas anteriores, né? Muita gente pode falar, ixi, esse tema ficou diferente, ficou, né, fora do contexto. Não, tem muito contexto aqui, porque a gente viu que a ideia é mostrar aos colossenses que eles estavam com doutrinas erradas, falsos mestres, falsas doutrinas, tirando Jesus do centro, colocando rituais, práticas erradas, tradições humanas, no meio de tudo. E aí Paulo vem depois para mostrar, ó, viva com Cristo. O viver é com Cristo. O foco tem que ser Cristo. E aí a gente vai chegar nessa premissa. Tudo que a gente estudou, a premissa, a essência, né? O princípio, o conceito foi que a gente precisa cultivar um coração bondoso, terno, compassivo e nunca chamar esses atributos de fraqueza, pois são atributos de Cristo. Sede cuidadosos quanto à vossa influência, seja ela de caráter tão puro e fragrante que nunca vos envergonheis de o ver reproduzido em outros. Estamos nos preparando para a grande família do céu, né? Mentalidade no céu, trabalhando para ser luz, para ser sal, para morar no céu e levar o máximo de pessoas com a gente. Essa é a missão, ser pescadores de seres humanos, né? Então, uma mensagem que teve aqui dentro dos estudos que nós tivemos durante esses dias. O professor Cláudio Rui, ele coloca aqui, ó, a questão da mentalidade terrena versus a mentalidade celestial, que foi um tema que a gente debateu. Em Colossenses, Paulo fala de mentalidade. Por quê? Porque a gente viu que as pessoas estavam crendo em coisas erradas ali, a mentalidade, o pensamento estava desvirtuando. E aí ele coloca aqui, a mentalidade é o que domina a mente, o critério interno, os princípios, valores, as crenças. Por quê? Porque a igreja de Colossos estava sob pressão para buscar uma plenitude espiritual, um grau, né, sagrado ali, por obras pessoais, né, por caminhos paralelos a Cristo. E isso sempre começa pela mente. É o pensamento, uma ideia, uma narrativa que a pessoa vai ali distorcendo e aí traz uma ideia, né? E aí vem esses questionamentos. Quem define essa realidade? É a gente mesmo, o ser humano, ou é Deus? Qual é a fonte de segurança, da segurança dessas ideias, né? Dessas narrativas? Qual é o objetivo por trás delas? O que é progresso espiritual, plenitude espiritual, buscar chegar no santo graal, né? Como muitos aí querem, achando que é por esforços pessoais, méritos próprios. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o grande conflito é cósmico, é o diabo colocando narrativas assim. Colossos ficava no Vale do Lico, perto de Laodiceia e Herápolis, na região da Frígia, que é a atual Turquia. A gente falou isso em estudos anteriores. O apóstolo Paulo escreve após receber notícias por Epáfras, né, que ele estava ali ligado à fundação, tinha ouvido Paulo em Éfeso, e aí provavelmente foi ele que iniciou essa comunidade lá em Colossos. E ele percebeu algumas coisas erradas, né, ligado à fundação, à edificação da igreja lá, e pede ajuda diante de novos mestres e problemas que estavam surgindo. Ele vai lá e pede a Paulo. E aí o que é que acontece? O que estava acontecendo? Havia uma tentação de deslocar o centro, que é Jesus Cristo, único e suficiente, para colocar coisas complementares, algo a mais. Foi isso que a gente estudou nos estudos anteriores. Regras, técnicas ascéticas, mediadores cósmicos, experiências especiais, né? Rituais, tradições humanas. Esse é o contexto todo, não mudou. A lição toda vem trazendo esse aprendizado, essa contextualização para a gente entender por que Paulo escreveu essas orientações, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, por que isso obrigou Paulo a falar de mentalidade, de pensamento, de crença, de narrativa. Porque o conflito não era apenas no comportamento, no agir. Toda essa mentalidade tinha a ver com o eixo interpretativo da vida, de como as pessoas se identificavam e reconheciam Deus. Então, a interpretação do nosso propósito aqui. Se alguém crê que precisa de complementos para ter plenitude, a mente passa a operar pela lógica do medo, da escassez espiritual, do mérito que eu preciso fazer algo para conseguir, ou da iniciação superior, de ser mais do que os outros, de ter um batismo especial do Espírito Santo, de ter aí, né, uma aura maior. Então isso aqui são coisas que vêm por falta da interpretação correta, né? Achando que Jesus não é suficiente, que eu preciso fazer algumas coisas. E aí tem a tradição humana, o sagrado magistério, denominações que colocam complementos no que a Bíblia é única e suficiente, né? A resposta do apóstolo Paulo é que a plenitude já está em Cristo. E ele fala, e vocês estão unidos a ele, portanto, vivam a partir dessa realidade. Está aqui os textos, Colossenses 2, de 9 a 10, Colossenses 3, verso 1 e 2. E aí ele fala, né, buscai as coisas do alto, do céu, pensai nas coisas do alto. Isso é, não deixem o velho sistema terreno, cósmico, ritualístico, humano, definir o que é vida, o que é segurança e santidade. Por quê? Já está tudo definido por Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o ser humano estava inventando coisa, né? Em Colossos, a ameaça era voltar a viver como se o domínio antigo ainda fosse o árbitro.
medo de poderes, busca de proteção por regras, por esforços pessoais, superioridade espiritual, julgamento mútuo, tudo isso é trevas com aparência religiosa, né? Dogmas. O professor Gilberto Brasiliano, então, faz um resumo bem legal do estudo dele também. Ele coloca aqui, ó, vamos fechar o estudo dessa semana avaliando que viver com Cristo se tornou muito mais do que um estudo, mas uma prática da vida cristã produtiva em função do que representa viver com Cristo a cada dia, a cada momento. Então, a lição, Paulo trouxe essa necessidade de viver com Cristo para que as pessoas largassem as tradições humanas, as regras humanas, as teorias vãs, as filosofias vãs. E aí o que basta é Cristo. Jesus nos deixou muitos ensinos práticos que foram compartilhados pelos apóstolos e que depois se tornaram princípios práticos vindos do céu para a nossa experiência cristã. É isso que importa, está na Bíblia. Não é o que homem vai dizer, assim diz o pastor, assim diz o padre. Não é um líder religioso que diz. Jesus já disse tudo. Então esse estudo nos levou a ter uma mentalidade celestial, porque passamos a pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu. E isso nos leva a uma necessidade de renovação espiritual constante, bloqueando assim muitas tentações e nos aproximando de Deus. O professor traz uma ilustração aqui, ó. Lembre-se sempre disso. O pecado é como o rio Amazonas, né? Você focar na coisa terrena, humana. Começa fraquinho, mas depois vai se avolumando até tornar-se gigantesco. No princípio, uma criança pode brincar em suas águas, não faz mal nenhum. Depois, quando ele aumenta, quando ele fica grande, nem o mais perito nadador consegue atravessá-lo a nado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por isso que tem aquele ditado que fala que a gente tem que cortar o mal pela raiz, né? E aí, Epáfras, quando viu a situação, foi buscar Paulo justamente para Paulo trazer a orientação correta e acabar com as narrativas erradas. E aí a gente começa o estudo com Paulo trazendo isso, ao viver com Cristo. Sábado a gente viu essa introdução. O começo do capítulo 3 de Colossenses, verso 1 e 4, lida com um contraste entre dois grupos que competem pelo foco de cada um de nós. Então, o que é que estava em jogo ali na mente de alguns cristãos de Colossos? Uns que estavam focando em Cristo como supremo, todo suficiente, como Epáfras, buscando as coisas do alto, morrendo para o mundo, para os desejos carnais, para as concupiscências da carne, né? Para as tradições humanas, tendo uma nova vida em Cristo. E outros estavam buscando focar nas coisas do mundo e tradições humanas, filosofias vãs, buscando as coisas do mundo, não morrendo para o mundo, não largando o espiritismo, o espiritualismo, as coisas pagãs, a cultura local ali daquela região, né? E aí acaba não tendo a vida em Cristo, tá ainda segurando as coisas terrenas, né? Esse resumo do Infolição, muito bacana, quem fez nessa semana foi Bruno Flávio, né? O texto e design dele é um grupo que eu pego no Telegram, ajuda a gente aqui a recapitular. E aí vem, depois do sábado, o autor do auxiliar da lição, pastor Adenilton Tavares, ele coloca aqui, ó, 2 temas que a lição toda se baseou. Domingo, a mentalidade celestial, e na segunda, que a gente falou sobre acabe com a mentalidade terrena, isso teve a ver com a mentalidade terrena versus a mentalidade celestial. Esse grande conflito que está na mente de qualquer ser humano. As atrações do mundo, o diabo querendo fazer a gente viver aqui pensando nessa terra e Deus, Jesus, querendo que a gente viva com foco nas mansões celestiais, na vida eterna. Porque o reino dele não é desse mundo aqui. Depois a gente viu o segundo tema voltado para características de uma nova vida em Cristo. Como é que é ser uma nova criatura, o que é que a gente tem que fazer. E a gente viu isso na terça, renovados em conhecimento, na quarta, o caráter da nova vida e na quinta, a nova vida. Temas que se complementaram, né? A gente foi aprofundando esse estudo aí. No domingo, o Bruno Flávio aqui do Infolição, ele resumiu a mentalidade celestial. Os primeiros versos de Colossenses 3 apresentam um forte contraste entre uma pessoa, né, de antes e depois de começar uma nova vida com Cristo. E aqui a gente viu aqui, ó, quem tem uma nova vida em Cristo pensa nas coisas do alto, celestiais. Quem tem uma nova vida em Cristo está morto para o mundo, para as coisas erradas que fazia, para a vida pecaminosa, para a desobediência ao que está na Bíblia. Está aqui em Colossenses 3, verso 2, Romanos 6, verso 1 a 3. E tudo isso é iniciado quando você demonstra publicamente através do batismo, né? Por isso que Jesus fala, quem crê e for batizado, quem se entregar, confessar que é pecador, que se arrepende, que quer viver uma nova vida, que quer ser nova criatura em mim. E aí, o batismo é como se fosse uma morte quando você mergulha e uma ressurreição quando você nasce sendo nova criatura. Então, morte e ressurreição com Cristo é um símbolo do batismo. E aqui tem os versos bíblicos que a gente estudou essa semana. A promessa que temos é que se morrermos para o mundo e vivermos para Cristo, também receberemos a glória que Cristo compartilhará em seu retorno. Colossenses 3, verso 4 tem referência disso.
Como essa promessa influencia a nossa vida? E aí você tem que decidir, né? Se você confia e crê e quer morar com Cristo para sempre nas mansões celestiais, você segue, você faz o sacrifício de negar o seu eu, de não ceder às tentações, aos prazeres que você antigamente vivia, antes de conhecer a verdade. E agora que você conhece, você precisa mudar. Esmagar o seu eu, esmurrar o seu eu, não ceder à tentação. Essa é a jornada do cristão, o cristão genuíno, né? Porque tem gente aí que quer ser cristão e vivendo do mesmo jeito. A gente falou sobre isso. Em Colossenses, Paulo contrapõe dois regimes mentais, porque ele entende que a mente é o centro de governo moral. Por isso que ele falou de mentalidade. Por que é que essa pessoa está buscando ritual, está procurando tradição humana? O que é que está na mente, no pensamento dessa galera? Qual é a crença? E é por isso que ele fala de mentalidade. Ou ela é orientada por Cristo, nas coisas celestiais, submissas a Deus, ou por aquilo que é da terra, o velho mundo, a velha natureza, as coisas que vêm do homem, se achando, né? A diferença não é espiritual versus material, mas quem é a referência final e qual lógica moral manda nas escolhas. Porque tanto as coisas espirituais e materiais aqui, você pode fazer coisa espiritual focando em Deus. Você pode fazer coisa material, obras, pensando em Deus, né? Ajudar pessoas, ajudar o próximo, glorificando a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. Você pode fazer isso com o propósito correto, com a referência final correta. Mas também você pode fazer isso tudo, coisas espirituais, entre aspas, né? Achando que é espiritual, só que adorando falsos deuses, adorando coisas erradas, coisas pagãs, idolatrando. E você pode fazer coisa material também, física, desagradando a Deus. As obras mais, né? Então, a questão aqui é essa. O professor Cláudio Rui muito sabiamente colocou: a diferença não é só entre espiritual e material. É a referência final. Qual é o propósito? Você está fazendo isso com foco em quê? Agradando e adorando a quem? Ao ser humano, as coisas terrenas ou as coisas celestiais? A Deus. Qual é a lógica moral que está mandando nas suas escolhas? Para você agir de forma espiritual ou material? Aí muda tudo, né? E aí a gente viu esse termo de mentalidade celestial, né? E o que é isso, Jardel? O professor coloca aqui, ó, é a mente reorientada pela união com Cristo e pelo fato de Jesus estar entronizado à direita de Deus. Reconhecer Jesus como Salvador, como Rei, como Deus e soberano da nossa vida. Então, pensar nele como nosso guia. Essa mente celestial se expressa em virtudes concretas. É uma pessoa que tem misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. Os frutos do Espírito, né? Um árbitro interno, ou seja, você tem uma consciência, uma moralidade interna que vem de Jesus, do Espírito Santo, e que é o árbitro, é o juiz, né? É quem comanda, é quem apita, é quem diz se pode ou se não pode. É o que dá o discernimento. A paz de Cristo seja o árbitro, tá aqui, seja o juiz. Um conteúdo interno, a palavra de Cristo habite ricamente em você, ou seja, a Bíblia, a verdade, que é o que Jesus veio cumprir e mostrar, dando exemplo. E um princípio total, tudo em nome do Senhor Jesus, com ações de graças, né? Para a glória dele. Então essa é a base, essa é a característica de quem busca uma mentalidade celeste, né? Celestial. Mentalidade celeste é Cristo como centro, palavra como alimento, a palavra de Deus, a paz de Deus como juiz e o amor como lei visível, né? Então Jesus deixou claro, né? Se me ama, guarde os meus mandamentos. Então a demonstração clara do amor que a gente tem para com Deus é a gente ser obediente. É sermos obedientes à lei, à palavra, à orientação dele. E aí a gente vai demonstrar que o ama. Aqui é onde vira vida diária. Cristo governa por dentro, pelo Espírito, quando a vontade se rende. Gálatas 2, verso 20, Paulo falou isso. Cristo vive em mim, né? Não é mais eu que vivo aqui. É isso. Jesus agora assumiu o controle. Morreu para o mundo, para as coisas do eu, do ego. Romanos 8,14, guiados pelo Espírito. Ele fala em Filipenses 2,13, Deus opera em nós o querer e o realizar. João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia toda fala da mesma mensagem, um pouco aqui, um pouco ali. Isso é harmonia, né? É ratificar, fortalecer a doutrina que é uma só. Isso é controle como senhoria moral. Jesus no controle. Ele se torna o critério final das escolhas. O propósito final é obedecer a Cristo, glorificar a Cristo. Isso é que é ter mentalidade celestial. O que é que eu estou fazendo, pensando, agindo, falando? Eu estou agradando a Cristo? Eu estou honrando? Eu estou testemunhando dele? Pronto, essa é a mentalidade celestial. Quando você faz qualquer coisa e está pensando sempre em fazer para agradar Jesus. Não é para agradar pessoas, para ter reconhecimento terreno, para ter benefício terreno, não.
Jesus está se agradando disso, eu estou honrando ele. Essa é a mentalidade celestial que a gente tem que ter para tudo. Relacionamento, trabalho, estudo, amizades, tudo. Se é da vontade de Deus ou não. Essa é a mentalidade, né? Então aqui o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, se Cristo está no controle da sua vida, suas decisões passam por uma lógica simples. Consciência acima de conveniência. Não é o que você quer, o que você gosta. É o que Jesus quer e o que Jesus pede, é a consciência. Atos 5, verso 29. Obedecer a Deus antes de homens. Antes importa obedecer a Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas quando a lei do homem, a tradição humana, os decretos humanos, as filosofias humanas vão contra o que a Bíblia fala, antes importa obedecer a Deus. Amor como a lei máxima do reino, né? Porque os 10 mandamentos, o decálogo, se resumem em duas leis. A lei do amor a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com isso. E os outros 6 têm a ver com amor ao próximo, né? Como a gente ama a gente mesmo. Mateus 22, verso 37 a 40. Fruto do Espírito como termômetro. Gálatas 5, 22 e 23. Especialmente o domínio próprio. Ou seja, não fazer aquilo que a gente sabe que é errado, né? Mesmo sendo prazeroso, sendo gostoso. Mas a consciência tem que pesar e você tem que agir corretamente. Tem que deixar a palavra habitar ricamente em nós para a gente reprogramar os nossos critérios, as nossas prioridades, né? Amém? É isso que o estudo mostrou pra gente essa semana. O professor Cláudio Rui ainda colocou aqui alguns sinais de que Cristo está assumindo o governo da nossa vida. Ó. Não é êxtase, não é pela emoção, pelo oba-oba, pela euforia, é caráter, é por reverência, é com razão, entendimento, racional. A paz como árbitro interior, ou seja, a paz que excede todo entendimento, independente da circunstância externa, foi o que a gente estudou. Gratidão estável, você é sempre grato por tudo, independente de se foi coisa boa ou ruim, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Gratidão sempre. Menos mentira, menos ira, menos impureza e ter mais misericórdia, mais humildade, mais perdão. Aqui o professor dá algumas dicas práticas que aceleram a mentalidade celeste. Algumas coisas que você pode fazer para ajudar nesse desenvolvimento em buscar uma mentalidade celestial. Contemplação que transforma. Contemplar as coisas. 2 Coríntios 3,18 fala, ó, ao contemplar o Senhor, somos transformados. Contemplar, meu irmão, minha irmã, é você olhar com prazer, com regozijo, contemplar a natureza, contemplar as coisas boas que aparecem na vida, ir à igreja, as coisas sagradas, uma ação voluntária, uma pessoa que está passando necessidade, você procura um lado positivo, procura ver um irmão que está precisando de ajuda. Por isso que aqui fala que quando a gente contempla o Senhor, as coisas focando em Deus, em Jesus, a gente é transformado, né? Alimento mental certo, Filipenses 4, verso 8. Disciplina do que entra na mente. A gente tem que ter essa disciplina. O que é que você está vendo, assistindo, ouvindo, lendo, falando? Então tem que ter disciplina. Se não vai te edificar, corta, joga fora, deixa de lado. Isso exige disciplina. É decisão, é livre-arbítrio, né? É domínio próprio. Então você precisa trabalhar isso. É um hábito que você tem que construir. Obediência como trilho da luz. João 7,17. Quem quer fazer a vontade, entende. Tiago 1, 22 a 25 fala, praticar a palavra estabiliza a vida do crente, né? Então, perceba que a gente tem uma missão, um dever. O nosso comportamento, usar o nosso livre-arbítrio do jeito certo, não aceitando a tentação e sendo obediente ao que Deus pede. Aí entra a oração. A oração tem poder, né? Como alinhamento. Mateus 6, verso 9 a 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou isso, né? Não é o que a gente quer, é o que ele quer. É entregar para ele fazer o que é melhor para a causa dele. Salmo 143, 10. Guia-me o teu bom espírito. E aqui vem a comunidade que puxa para cima. A questão da missão. Hebreus 10, 24 e 25. Um estímulo mútuo à congregação, ao amor e às boas obras, né? Porque a fé sem obra é morta. Pelo vosso fruto a gente vai ser conhecido. É o que a Bíblia diz. Então, a comunidade fortalece. Juntos somos mais fortes, a gente falou disso, né? Todo mundo na mesma missão, no mesmo propósito, na mesma unidade. E aí, uma oração curta o professor Cláudio Rui traz aqui para exemplificar, né, como a gente buscar uma mentalidade celeste através do Espírito Santo. Olha que oração legal que a Bíblia traz para a gente. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Isso está em Salmo 51, verso 10. Olha outra aqui. Ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me o teu bom espírito. Salmo 143, 10. Não vem de nós, meu irmão.
essa condição de fazer o que agrada, buscar a perfeição. Natureza pecaminosa, carnal, inimiga de Deus, não tem como. É por isso que a gente tem que orar e pedir ao Espírito Santo que mude a gente, que molde a gente, que ensine, que crie na gente o coração puro, porque a gente não tem. Depois do pecado, nosso coração é enganoso e a gente é inimigo das coisas de Deus, quer se afastar. E é Deus que nos procura sempre, é por isso que a gente tem que pedir. Transforma-me pela renovação da minha mente, Romanos 12, verso 2, em forma de oração, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer ali, tá bom? Então aqui, na segunda, a gente viu, acabe com a mentalidade terrena. A ideia é essa. Paulo utiliza listas de vícios. A gente viu em Gálatas 5, 19 a 21, Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Tem vários textos com coisas erradas que a gente tem que largar, que são abomináveis. Então tudo isso Paulo fez para deixar claro aos leitores o que era inaceitável, se você decidiu ser um cristão. Então tem gente que vem dizer que pode ser cristão continuando no erro, fazendo o que fazia, porque Jesus aceita como está, ou seja, distorce. Na verdade, Jesus aceita como está para você ir até ele, aceitá-lo como Salvador, né? Só que quando você aceita de verdade, você muda o seu jeito, você obedece, você se submete a tudo que ele fala. E as coisas que são abomináveis a Deus, inaceitáveis, você agora tem que largar, acabar com a mentalidade terrena. E a gente está vendo narrativa no mundo cristão, de gente querendo ser cristão, adaptando o cristianismo e a Bíblia, Jesus, usando o amor para cometer coisas erradas, né? Querendo justificar o mau hábito, né? O comportamento errado, continuando sendo velho homem, velha mulher, não quer ser nova criatura, mas quer a salvação. E aí, não tem como agradar os dois senhores, né? A obra não salva, mas se você está salvo, você aceitou Jesus como seu Salvador, você demonstra boas obras, você se torna nova criatura, você pratica boas obras. Então, se você não está praticando, é sinal que você não aceitou nada. Você está fingindo, está falando da boca para fora. Tem alguma coisa ainda que é maior do que Jesus na sua vida. É o seu mau hábito, é o seu desejo, é a sua tentação, que você não quer largar. Colossenses 3, versos 5 a 11, é um exemplo disso. O cristão deve deixar morrer a imoralidade sexual, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejos malignos, errôneos. A gente falou aqui, o apóstolo Paulo falou claramente da homossexualidade, do homossexualismo que está invadindo o mundo e o mundo cristão. A prática do sexo anal, que é uma prática contrária à natureza que as mulheres começaram a fazer. E aí depois veio hoje homem com homem, mulher com mulher, né? Então a Bíblia condena isso. E tem muito cristão fazendo. Às vezes de forma inadvertida, pela ignorância, porque nunca ninguém falou claramente. Hoje, a Bíblia, a lição, Deus falou conosco, né? Pra gente saber que isso é errado. Deus não aprova. O amor ao dinheiro e o desejo de ter sempre mais na prática da idolatria. Ou seja, é o amor, colocar o dinheiro acima de tudo. Como o jovem rico fez. O dinheiro não é o problema, é o amor. É você colocar o dinheiro como um Deus na sua vida. Fazer tudo em prol dele, com o propósito de ganhar dinheiro e viver atrás do dinheiro. Esquece que sua missão aqui é focar em Cristo, no reino celestial. Não é acumular riqueza aqui, é para acumular tesouro no céu. Então, é o amor ao dinheiro que é a raiz do problema, né? É uma idolatria. Assim como tem o trabalho. Muita gente é o trabalho que é o Deus dele, né? Tem gente que é a família, que é o filho, que é a filha, que é o esposo, que é a esposa. Então, coloca coisa na frente de Deus, é idolatria. E o falar inadequado, palavrões, discurso de ódio, fofoca, mentira, falso testemunho, tomar o nome de Deus em vão. Então, isso tudo. Prática terrena, mundana. Hábitos ruins que a gente vai pegando pelo convívio aqui nesse ambiente caótico, promíscuo, a gente tem que abandonar. Aceitar Jesus traz uma nova identidade em Cristo. Compare Colossenses 3, versos 5 a 11, que a gente estudou, em várias traduções e reflita. E aí você vai ver. Tem algo na lista aí que a gente falou aqui, que hoje a cultura considera aceitável, normal, padrão, já virou. Até o padrão que as coisas bíblicas traziam, padrão de família, hoje não, padrão de família qualquer um, pode ser disfuncional mesmo, homem com homem, mulher com mulher, homem com duas mulheres, mulheres com dois homens, então você vê que vai desconstruindo, vai ficando normal e acabou, é isso mesmo. Agora é o novo normal, é o que o pessoal está falando, novo normal, o normal é normal sempre, né? O certo é certo, independente das pessoas estarem fazendo ou não. O errado nunca vai ser certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. Isso não torna o errado correto. Está mostrando que todo mundo está no erro, né? Só que as pessoas querem agora inverter. Porque todo mundo está fazendo errado, vamos transformar esse errado em certo, em normal e agora um novo padrão. Essa é a narrativa do diabo, né? Antibíblica. E aí a gente vai ver que hoje tem muitas coisas nessas listas que a Bíblia condena que estão sendo aceitas aqui, né?
Como o cristão deve agir em relação a isso? Vai ceder? Vai defender em nome do amor? E ser cúmplice? Ser conivente com o erro? Jesus vai pedir conta, Deus vai pedir conta, né? Aí o professor Cláudio Rui traz aqui, ó, o que é que Paulo chama de mentalidade terrena, então? É você se afastar das coisas celestiais e pensar nas coisas terrenas, no que você quer aqui. O professor coloca aqui, ó, não é pensar em coisas materiais só, em si. É a mente que volta ao velho domínio, onde o eu e seus desejos governam. A pessoa vive para isso, e onde o mundo dita os critérios, ou seja, é para estudar, é para trabalhar, é para ser rico, é para construir bens, né? Você vive com o propósito na terra, de permanecer na terra, de ficar aqui nessa terra. Esquece de fazer as coisas celestiais. Desejos que viram Deus, a idolatria. O tempo da pessoa é gasto praticamente todo com coisas terrenas. Não tem nada em prol da causa de Deus. E aí você tem que fazer esse exercício aí, meu irmão, minha irmã. Pega a sua agenda, faz essa atividade aí. Faz aí de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hora de acordar, o que você faz de manhã, 7, 8, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Amanhã passou, o que é que você fez? Foi só coisas para você? O seu foco está sendo terreno. Teve alguma coisa aí que foi para Deus, para te aproximar de Deus, levar sua mentalidade para o céu e aproximar pessoas de Cristo, do Evangelho? Aí tá legal, foco no céu. À tarde, depois do almoço, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da tarde, 18 horas, o dia acabou. O que é que você fez? Trabalhou, pensando em acumular dinheiro, pagar conta, trabalhar, e aí? Aí você vai ver se o seu foco está na terra ou está no céu. Depois das 18, o dia seguinte começou, né? O pôr do sol acabou, começa um novo dia. 19, 20, 21, 22, e aí vai madrugada. O que é que você está fazendo? Está descansando, está estudando, está perdendo tempo, vendo séries, fazendo coisas que tem foco terreno. É isso que a gente vai descobrir. E às vezes a identificação, quando a gente para e lista isso e escreve, não é legal não. A gente vê que a gente precisa se tornar uma nova criatura, né? Fazer uma reformulação do estilo de vida da gente. E aí a gente viu esses exemplos que foram colocados aqui na lição de forma muito clara, né? Fazer morrer a prostituição, a impureza, as paixões terrenas, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Aqui está o núcleo de tudo, a cobiça. Qualquer coisa criada ocupando o lugar de Deus é o coração da mentalidade terrena. É isso que faz você ter a mentalidade focada na terra e não no céu. A gente vê com isso pessoas que têm essa mentalidade, né? Criando reações adversas por tudo que, né, cada ação tem uma reação que acontece. E isso tem destruído relacionamentos hoje, porque o foco não está no céu. Aí vem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem torpe, a mentira. A mentalidade terrena é reativa, é tribal, é defensiva, é competitiva, é tóxica, né? É totalmente contrário ao que Deus pede ali para a gente ter compaixão, ternura, misericórdia, né? Não pagar o mal com o mal. Então, as coisas terrenas só levam para o caos. Aqui, ó, na visão, na mentalidade terrena, tem pseudo-sabedorias, sabedorias que parecem luz, mas na verdade desviam Cristo do centro. Tem igrejas, denominações que trazem professas sabedorias, magistério sagrado, tradições humanas, complementos que traz salvação, rituais. Parece coisa boa, saudável, de luz. Parece que fala de Deus, mas desvia de Deus. Tira a supremacia de Cristo. E aí a gente viu isso na lição anterior, né? Paulo criticou essas três formas muito atuais de trevas religiosas, de coisas erradas que parecem ser de Deus. O intelectualismo, a autonomia, né? As filosofias, tradição humana, não segundo a Cristo. Não é segundo assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Não, é assim diz o coach, assim diz o influencer, assim diz o especialista tal, o PhD, assim diz o padre, o pastor, o líder tal, o presbítero. Então, é tradição humana. Outra coisa, a religiosidade de aparência. Sepulcros caiados, bonito por fora e oco, vazio por dentro, né? Arrumadinho, Bíblia debaixo do braço, mas uma vida toda errada, descumprindo os preceitos divinos, botando regras e ascetismo que tem aparência de sabedoria, que coloca um homem como responsável pelas suas obras, né? Num santo graal que vai fazer isso para ser santo, penitências, um monte de coisas que são tradições, mas não vencem a carne, a pecaminosidade, porque estão focando no terreno. E por fim aqui o misticismo deslocado, culto a anjos, ou seja, uma coisa celestial, um anjo, e aí botam para adorar o anjo, fazer um culto a anjo, igual estão fazendo aí para pessoas carnais, mortas, que acreditam que estão no céu vivas, estão no paraíso intercedendo, santo isso, santo aquilo. E aí as pessoas cultuam criaturas ao invés do Criador, e não retendo a cabeça, né, que é Cristo. É um misticismo, é uma treva religiosa. Mentalidade terrena
é eu no centro, o que eu acho, o que eu penso, o que o ser humano quer, trouxe como complemento, mesmo quando se trata de algo religioso. É um desejo como motor, é uma reatividade como estilo e qualquer sistema que substitua Jesus. Isso é mentalidade terrena. E como é que isso se aplica hoje, Jardel? O professor Cláudio Rui, ele colocou aqui, ó, Colossenses parece escrito para hoje, porque nosso tempo intensifica e exalta exatamente os 3 eixos da mentalidade terrena, que a gente acabou de ler aqui que o apóstolo Paulo trouxe. A gente estudou isso na lição até passada, né? A ponte dessa lição dessa semana com as semanas passadas, né? Então ele fala aqui, ó, a economia da atenção e do desejo. O mundo atual é treinado para cobiçar, para querer, né? É o tempo ali, o coach, a PNL, as redes sociais só trabalham com isso, mexendo com gatilhos mentais, comparação constante, a beleza, a estética, consumismo, status, querendo ser famoso, cheio de like, de seguidores, de view, de visualizações. Paulo diria, se estivesse aqui vivo hoje, cuidado, isso vira idolatria. Né? Tem gente que está vivendo hoje para buscar seguidores, para ter likes, curtidas, para ter seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok. A vida da pessoa é buscar seguidores. E aí? Cadê o foco no reino celestial? Cadê o foco em pregar o evangelho? Falar da vida eterna? Então, a pessoa está querendo acumular benefícios aqui. Olha aqui a aplicação. Se algo domina a sua imaginação, seu humor, sua segurança, o que está na sua mentalidade? Seu senso de valor. Onde é que você dedica seu tempo? Essa coisa está pedindo o lugar que só Cristo deve ter. Ou seja, está tomando sua mente, seu tempo. É Cristo que tem que ocupar isso, né? Então é isso que Paulo falou. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. O foco tem que ser espiritual. E hoje é difícil, meu irmão, minha irmã. Por quê? O tempo, o entretenimento, a distração, tudo leva a gente para se manter, pagar a conta, ter que comer, beber, vestir, morar, ter lazer. Então a gente vive aqui construindo coisas parecendo que a gente não quer ir embora daqui, né? E o desafio tá aí. Porque não é apologia também, é como eu já falei aqui, a gente não programar, não planejar e fazer as coisas aqui, a gente tem que fazer isso. Mas o propósito tem que estar claro na mente que a gente aqui é estrangeiro, é peregrino. Não adianta construir nada aqui e perder a vida eterna. Então, o propósito final de tudo tem que levar para Cristo, para o reino celeste. A mentalidade tem que ter tudo isso com foco em trazer a obra de Deus para perto das pessoas e da gente, fazer a missão. Né? Cultura da indignação e da polarização é o que tem acontecido hoje, né? Olha aqui, ó, a vida pública, inclusive digital, premia a ira, o sarcasmo, a lacração, né? Mitou, lacrou, a difamação, o tribalismo, o que é sensacionalista, até mentiroso, a fake news. Então, é isso que bomba, que viraliza hoje. É exatamente a lista que está lá em Colossenses 3, verso 8 e 9. A guerra, a briga, né? A violência. Hoje está postando isso aí, é o que bomba. Olha aqui, ó, a mentalidade celeste não é passividade. Não é você ficar omisso, quieto, sem se posicionar. É firmeza, só que com mansidão. É você chamar o pecado pelo nome, apontar o erro, corrigir, mas do jeito certo, da forma correta. É mostrar a verdade com amor. E não ser cúmplice do erro, da mentira, esconder a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma justiça com autocontrole. Né? Não é fazer justiça com as próprias mãos, é você buscar justiça através das autoridades, buscar justiça através de Deus, pedindo ao Espírito Santo e a Deus para agir. Não é você que vai fazer isso. Então, a gente precisa se posicionar, não se omitir, não é lavar as mãos, tá? Ellen White fala, a gente precisa de homens e mulheres com coragem, que são fiéis a Deus como a bússola é ao polo. Pessoas que não temam chamar o pecado pelo nome. Pode ter medo, você processado, você isso, vou perder a amizade, vou perder isso e aquilo. A gente tem que chamar a verdade com o jeitinho certo, com amor, ter firmeza nos princípios e valores, não negar a nossa fé. É isso que vai mostrar que a gente tem a mentalidade celestial, né? Aqui o professor Cláudio ainda traz, ó, substitutos espirituais, ou autonomia intelectual ou religião performática, né? O que estão fazendo aí. A autossuficiência, né? Os autodidatas, hoje com a informação na palma da mão, com o Google, com a inteligência artificial, a pessoa dá uma pesquisada aqui e já se acha um intelectual. E raso, conhecimento superficial, né? Ou até uma religião performática, que tem que oratória, que fala bem, que tem seguidores, muitos seguidores, né? Uma religião através de méritos pessoais. Trocar Cristo por um mapa humano, ideologia, tecnocracia, relativismo, é um erro grave. Trocar a transformação real em Cristo por regras, identidade de grupo, estética moral, é o que o mundo está fazendo hoje. Paulo diria
que a luz verdadeira é reter Cristo, a cabeça. Cristo como fonte e critério e a palavra dele habitando ricamente em nós. É isso. O foco sempre é Jesus. A mensagem toda do estudo da semana e do livro de Colossenses é essa. Tirar a crença errada de que precisa de fazer algo além de Cristo para ter salvação, para ser espiritualmente perfeito, né? Não tem como. O ser humano não vai fazer nada, é Jesus que faz isso em nós. É ele que efetua o querer e o realizar, né? O apóstolo Paulo recomendou aos membros da igreja que acabassem com a mentalidade terrena, porque ela traz muitos desconfortos com pecados e tentações que nem sempre conseguimos controlar e superar. Enfatizou que o nascer de novo é como uma ressurreição, porque recebemos de Cristo vida espiritual, mente celestial e o poder para expulsar pecados e tentações da nossa vida. É Ele que nos fortalece na nossa fraqueza. Aqui tem uma outra ilustração bem interessante. O professor coloca aqui, ó, quando estamos na dificuldade, nós pecamos menos. É assim. Infelizmente o ser humano é assim. Quando está no perrengue, no fundo do poço, aí se apega a Cristo. Por quê? Estamos com os olhos fixos, grudados em Jesus. A gente aí se apega, lembra dele. Viu que não tem mais condição de fazer nada, no fundo do poço, sem força nenhuma. Aí ele, eu vou me apegar a Cristo. É como se fosse a última alternativa. Já não consegui, eu vou buscar Jesus agora. É errado isso, né? Mas às vezes é por isso que Jesus permite que a gente vá para o fundo do poço. Porque é lá que a gente encontra ele e a gente se apega e vai buscar a vida eterna, né? Aí a gente passa a usar a mentalidade espiritual de novo, que tinha sido negligenciada, e busca as coisas celestiais, as bênçãos que Deus quer nos dar. Porém, quando estamos na facilidade, na fartura, né, nas bênçãos, na benevolência, nós pecamos mais, negligenciamos, porque usamos a mentalidade terrena e olhamos para nós mesmos como suficientes, como poderosos, né? Olhamos para os objetos que nos trazem bem-estar, a nossa presença, gostamos, sentimos prazer e a gente quer ficar aqui porque está gostoso, eu quero ficar nisso aqui. E nos esquecemos de estar bem na presença do nosso Senhor e de que tudo isso é passageiro e que o que é eterno está lá no céu. Então, forte isso aqui, né? Na terça-feira, a gente viu aqui, renovados em conhecimento, Paulo contrastou o velho homem, né, a pré-conversão antes de aceitar Jesus, com o novo homem, ou seja, depois que você aceita Jesus, o que nos ajuda a entender a dimensão do pecado e da graça divina. Então, o velho homem está aqui cheio de peso, né, de vícios, corrompido pelo engano, não está em Cristo, escravo do pecado, vive para si mesmo, vive segundo vontades carnais pecaminosas. Está aqui. Aí você aceita Jesus, não pode continuar com isso aqui. Você tem que ser nova criatura, renovado no entendimento. Olha os textos bíblicos aqui dando base. Você tem que estar em Cristo. É livre da escravidão do pecado. Jesus vai te fortalecer para você se libertar disso tudo aqui. É Cristo que vai viver através da sua vida agora, não é mais você. Não é mais o que você quer, o que você gosta. Você tem que morrer para o pecado. Em Gálatas 5:16 e 17, diz que existe uma batalha entre o velho homem e o Espírito Santo. Lê esse trecho e responda. Dá uma olhada aí, tarefa para você fazer, né? Gálatas 5:16 e 17. Dá uma lida. E aí, como é que você pode evitar que o velho homem, que a velha mulher, ressurja em sua vida? A gente já deu dicas aqui durante esses dias, né? E você já sabe, vou dar um spoiler logo aqui, vou responder. É buscar a comunhão, o estudo diário, orar, tá buscando as coisas celestiais, se ocupar na causa de Deus, fazer alguma atividade para pregar o evangelho. É assim que você vai vencer o velho eu. Tem que se ocupar, né? Mente vazia, oficina de Satanás, né? Já diz o ditado. Segundo Colossenses capítulo 3, renovação espiritual não é um surto de ânimo religioso, como eu já tinha falado aqui, não é o oba-oba, mas um caminho com lógica interna, consciência. Nova identidade em Cristo é uma ruptura com o velho para ser revestido do novo. Um governo interior pela paz e pela palavra, uma prática diária em tudo e em todas as relações. Paulo inicia com o eixo, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Vossa vida está oculta com Cristo. Cristo é a nossa vida. A renovação espiritual vem daí. Portanto, começa quando a mente troca o centro. Deixa de pensar em si, na terra, nas coisas aqui desse planeta, para falar e viver por Cristo, pensando nas coisas celestiais, né? Depois, quando você entende isso, vem a ruptura. Aí você fala, preciso morrer para o meu velho eu, o velho homem, a velha mulher. Fazer morrer e despojar-se, né? Largar roupa, trocar de roupa. Paulo manda cortar o velho regime em duas frentes. O que é que a gente tem que fazer? Matar os desejos desordenados, incluindo a cobiça como idolatria, fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, sem sacrifício, sem ganho. Então a gente tem que matar isso. Despir reações e fala do velho homem.
ira, maldade, difamação, linguagem torpe, mentira, imoralidades. Então tem que parar de fazer isso. Isso é renovação com isso. E aí o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, isso é renovação como guerra consciente contra o pecado. Você fala, eu não vou fazer mais isso não. Não alimentar, não justificar, não negociar. Então não tem como você querer ser um cristão inventando mimimi, justificativa. Ah, não é isso que vai dizer que eu sou cristão, não. Não, Jesus me aceita mesmo assim, porque ele morreu na cruz e é suficiente. Ele é, mas ele morreu para que você seja a nova criatura, não foi para que você continuar no pecado. Então, porque se você continua no pecado, você não aceitou o sacrifício dele. Você não aceitou ele como seu governante. E aí você continua seguindo a si mesmo. E aí é a prova de que você não aceitou Jesus. Foi conversa fiada. Ainda que você tenha mergulhado ali no tanque batismal, né? A nova criatura ali é um símbolo. Você vai se tornar quando você decide usar o seu livre-arbítrio, mudando o seu comportamento, esmurrando o seu eu, cortando na carne, matando essas práticas ruins, erradas, tá? É isso. Aí você vai lutar conscientemente contra o pecado, não alimentando ele, passando longe dele, ao invés de justificar e de querer negociar, de querer adaptar o cristianismo, a Bíblia, ao seu erro, né? Em seguida, depois disso, vem o núcleo positivo. Você vai se revestir, porque o Espírito Santo vai fazer isso, através de Jesus, com o caráter de Cristo. Renovação não é só parar de fazer a coisa errada, é vestir um novo padrão. É começar a fazer coisa que você não fazia antes, coisa boa, sacra. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportar e perdoar ao invés de revidar, como Cristo perdoou. Acima de tudo, vai demonstrar o amor. Aqui, a renovação vira semelhança moral. O novo homem aparece em virtudes no relacionamento com Deus e com os outros, né? Então, o aprendizado dessa semana nos mostrou o quanto precisamos estar renovados do conhecimento de Cristo e, dessa forma, buscando as coisas do alto, celestiais, deixando de lado as coisas que pertencem à natureza terrena, como a maldade, a ira, a indignação, blasfêmia, linguagem obscena, imoralidade sexual. Isso tudo pertence à velha natureza que deve ficar para trás. E quando assumimos a nova natureza, que se reveste da natureza de Cristo, a gente aí passa a ser nova criatura, demonstrando que a gente aceitou a salvação. Quarta-feira, a gente viu o resumo aqui do caráter da nova vida. Paulo falou em Colossenses 3, verso 12 e 14, né? Mostrando ali a lista de virtudes, descrevendo de forma prática como os escolhidos por Deus desenvolvem isso, né? Compaixão, bondade, humildade, compreensão, perdão. E aí, aqui o Bruno Flávio pediu para você comparar essa lista de Gálatas 5, 22 e Filipenses 4, verso 8. E aí você pode responder também, ó, como sua vida hoje e sua comunidade de fé, sua igreja, se encaixam nessa lista e como desenvolver essas virtudes. Como é que você tem demonstrado isso na sua classe da escola sabatina, na sua igreja, no seu bairro, no seu pequeno grupo, na sua escola, né? Porque a gente está aqui para isso, para ser luz, para ser sal, né? Tem que demonstrar através do Espírito Santo. Na quinta-feira a gente viu aqui, nova vida, é isso, né? Traz um apelo para que deixemos a palavra de Cristo habitar em nós. O texto também apresenta como isso pode ser feito. Foi o que a gente estudou ontem, né? Ensinando uns aos outros com sabedoria. Olha aqui, o ensino bíblico. Quando a gente ensina, a gente aprende. Contando as inspiradas escrituras, testemunhando. Cantando hinos de louvor a Cristo. A gente falou aqui da música, da importância da música ontem, no estudo de ontem. Fazendo tudo em nome de Cristo, independente do trabalho, foque em glorificar Deus, em falar que você é servo, serva de Deus. Olha aqui o exemplo, trabalhando ali em engenharia, na obra e falando aqui da cruz, da salvação, dando graças ao Pai por tudo. São comportamentos diários que a gente vai mostrar que a gente está vivendo uma nova vida. Se preencher da palavra de Cristo é mais que compreendê-la. Reflita sobre como os métodos que Paulo apresenta, como esses aqui que a gente citou acima, podem enriquecer a sua vida. O que é que vai mudar na sua vida quando você faz isso? Quem já vive isso já sabe. Se você ainda não faz, pratique. E você vai ver como vai ser leve, vai ser uma paz que excede todo entendimento e você vai se regozijar no Senhor, vai se alegrar, né? Na sexta a gente viu aqui o estudo adicional. Aqui a gente viu alguns questionamentos, algumas perguntas a mais, né? Para você refletir aí, tentar conversar com sua família, com sua igreja, né? Algumas perguntas para reflexão e discussão nas classes acerca do tema da semana. Você pode discutir isso aí com sua classe. Amanhã na escola sabatina, no sábado de manhã. Pergunta lá pro pessoal, ó, é possível que alguém esteja correto em sua crença, obedecendo certinho às escrituras sagradas, mas essa pessoa não demonstrar ter se tornado uma nova criatura? O que você acha? É possível isso? Saber o que é correto
ter a crença correta, saber da verdade, mas não demonstrar na vida, no comportamento? Qual seria o impacto disso em uma congregação? Outra coisa, considerando o tema discutido, como a visão de discipulado pode impactar a visão de como a igreja percebe quem é ou não é um cristão? Essa ideia de discipulado, de ensinar, de pregar, de dar um estudo bíblico, né? Como essa visão de discipulado, como Paulo fez ali com Timóteo, com Epáfras, com vários, como isso pode impactar a visão de como a igreja, o povo de Deus, percebe quem é ou quem não é um cristão? Porque tem a ver com o fruto da videira, né? A videira que não dá fruto, ela é cortada, não serve para nada. A fé sem obra é morta. E quando você faz isso de discipulado, de buscar pregar a mensagem, ter um filho na fé, como Paulo fez, né? Construir comunidades, igrejas, você mostra que é um cristão genuíno. E quem não faz isso pode ser considerado como uma pessoa que não é cristã? O que é que você acha? Né? Que a Bíblia trouxe algumas coisas essa semana falando disso, né? Que são professos cristãos. O cristão genuíno, ele trabalha em prol da causa de Deus. Relê as listas de virtudes e vícios e debata com a classe quais são as virtudes e vícios supervalorizados ou subestimados, né? Qual seria o impacto na igreja ao subestimar ou superestimar esses aspectos? Muita gente que negligencia, não, isso aí não é importante não. Isso é bobagem, é o jeitinho brasileiro, passa pano em cima, joga sujeira para debaixo do tapete. Ou outros que são supervalorizados com extremismo, radicalismo. E aí acaba sendo um ritual, uma prática que afasta as pessoas ao invés de aproximar. Como Paulo fazia quando era Saulo, né, perseguindo. Um zelo cruel, exagerado, radical, né? Então, cuidado com isso aí. Aqui na sexta-feira, o estudo adicional, o pastor colocou o seguinte aqui para a gente finalizar. E eu li o comentário de Ellen White também. Ó. Ele colocou aqui: quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida entoa um novo cântico, pois reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido em sua experiência de vida, que sua transgressão foi perdoada e seu pecado foi coberto. Manifestou arrependimento para com Deus pela transgressão da divina lei e a fé para com Cristo é iniciada. A pessoa aceita Jesus, que morreu para justificar a sua vida, o seu pecado, a sua condenação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5, verso 1. No entanto, pelo fato de ter passado por essa experiência, o cristão não deve cruzar os braços, satisfeito com o que já conseguiu. Uma vez salvo, salvo para sempre, não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo e acabou. Não. Aquele que toma a decisão de entrar no reino espiritual verificará que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, apoiados pelas forças do reino das trevas, estão arregimentados contra ele. A tentação vai continuar. O velho homem, a velha mulher vai estar batendo a porta para voltar. O diabo vai fazer você querer cair, sucumbir a como você era antes de aceitar Jesus. Assim, você precisa renovar sua consagração todo dia, a cada dia, e a cada dia batalhar contra o mal. O poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é nossa grande necessidade. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos. É verdade, porque é trabalho, é sobrevivência, é manter família, é lazer, é entretenimento. E o reino de Deus acaba sendo negligenciado, né? Ocupa pouco o nosso pensamento. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e o poder de Cristo, é prometida a todos que buscam e que pedem. Jesus é a fonte do poder, a origem da vida, né? O autor da lição citou aqui esse texto de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 302 e 303. Que forte, né? Para finalizar aqui o comentário, eu volto com o texto final aqui do professor Gilberto Brasiliano. Ellen White falou o seguinte: por meio de Cristo são providas ao ser humano tanto a restauração quanto a reconciliação com Deus. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. Foi pago por Jesus um resgate pleno e completo. A gente não precisa de complemento, de fazer mais nada. É Jesus que dá a salvação. E aí, quando a gente aceita, a gente obedece, porque coloca Ele como Senhor da nossa vida. A gente morre pra gente e deixa Cristo habitar em nós, fazendo o que Ele diz que é para fazer. Porque Ele diz que se você ama Ele, você obedece ao que Ele fala. A lei sagrada que é eterna, os 10 mandamentos. Então nada foi abolido. Ele falou, não vim abolir nada. Nem a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir. E quem fica inventando desculpa para não obedecer, está mostrando que não aceitou a salvação de verdade. Então Jesus pagou o resgate pleno e completo, em virtude do qual o pecador é perdoado. E é mantida a justiça da lei. Ou seja, a lei continua ali.
Só que agora ele se tornou uma nova criatura, ele não vai transgredir a lei como ele vivia transgredindo. Todos os que creem em Cristo é o sacrifício. Todos os que creem que Cristo é o sacrifício expiatório podem chegar a ele e receber o perdão dos pecados. Pois pelos méritos de Cristo foi aberta a comunicação entre Deus e o ser humano caído. Deus pode aceitar você e eu, meu irmão, minha irmã, como seu filho, como sua filha. E eu posso reclamá-lo como meu pai amoroso e nele me regozijar. Temos de centralizar nossas esperanças quanto ao céu somente em Jesus, porque ele é o nosso substituto e fiador. Não tem tradição humana, não tem ser humano, criatura nenhuma que faça isso, que interceda a Deus por nós. Só Jesus. Ele é o mediador. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Transgredimos a lei de Deus e ninguém será justificado por obras da lei, como está lá em Romanos 3:20, o apóstolo Paulo falou, para que ninguém se vanglorie e diga que conquistou a salvação por causa que foi ele que fez. Não, é Jesus que faz. A gente tem a condenação certa. Os melhores esforços que o ser humano pode fazer em suas próprias forças não têm valor para satisfazer a santa e justa lei que ele transgrediu, porque o salário do pecado é a morte. A gente só tem salvação porque Jesus veio aqui morrer por nós. Mas, pela fé em Cristo, ele pode alegar a justiça do Filho de Deus como suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei de Deus, que dizia que o salário do pecado era a morte. Suportou a maldição da lei pelo pecador e por ele fez a expiação. E aí está lá em João 3,16 justamente essa mensagem. Por que é que Jesus fez isso? Por que é que Deus permitiu esse plano? Jesus vir aqui encarnar e morrer. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é mérito de Jesus. E se você quer ser salvo, aceitar isso, reconhecer isso, obedeça a ele. É a forma de demonstrar o amor que você tem, a soberania dele na sua vida. A fé genuína apropria-se então da justiça de Cristo. E o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina e assim se combinam divindade e humanidade. Amém, né? Deus seja louvado por causa disso. Finalizando aqui, o professor Gilberto traz mais uma mensagem aqui final, né? E a aterrissagem, onde é que a gente chegou com tudo isso? Cláudio Rui colocou aqui, descomplicando a lição. Há somente uma religião verdadeira. Religião não salva, quem salva é Jesus. Só que Jesus trouxe a sua religião, as suas doutrinas, o seu exemplo. O cristianismo é isso, é a religião de Cristo. Então só existe uma religião verdadeira. Um único caminho para o céu. Somente uma luz para iluminar o caminho dos peregrinos que avançam. E aqui eu não estou falando de placa de igreja, de denominação, a gente está falando de religião. Religião é cristianismo. Porque vem de Cristo. E como é que eu sei isso? Porque a Bíblia fala que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim vai ser salvo. É isso, está aqui. A religião verdadeira é Cristo, o único caminho. Somente ele é a luz para iluminar o caminho dos peregrinos que avançam aqui nessa terra. Ao prosseguirmos em conhecer o Senhor Jesus, reconheceremos a cada passo que Cristo é a luz do mundo. Como João 8,12 diz claramente. Que ele é o caminho e a verdade e a vida, como está em João 14, verso 6. E descobriremos que a vereda que ele nos exorta a seguir é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. É isso, está na Bíblia. Ou você acredita na Bíblia como regra de fé, ou você acredita nas narrativas que estão criando por aí. Como até o Papa disse, não, todos os caminhos levam a Cristo, levam à salvação, levam a Deus. Não, não é todo o caminho não, só o caminho que ele mostrou, porque ele é o único caminho. Como é que todos os caminhos levam para Deus, para a salvação? Errado, isso é narrativa diabólica, né? O professor Gilberto Brasiliano finaliza aqui colocando uma ilustração. Conta os biólogos que quando as cobras envelhecem a pele, elas procuram um espaço bem apertado entre duas rochas e se projetam por esse espaço, produzindo um fato curioso. A pele velha da cobra começa a ser arrancada de si e quando ela com muito esforço chega do outro lado, ela tem ali, né, duas pedras, ela passa no meio apertadinho, ou duas madeiras, duas coisas rígidas, ela passa se esfregando, a pele solta. E aí, quando começa a ser arrancada, né? E aí, quando ela, com muito esforço, chega do outro lado, deixou a pele velha para trás e sai renovada. O cristão, ao nascer de novo, é renovado pelo poder do Espírito Santo. E às vezes a gente precisa passar por esse aperto, né? Sendo esmagado ali, moído, para poder assumir uma nova natureza dada por Deus. Essa nova natureza mostra o caráter de Cristo em seu proceder, além de honrar a Deus com sua confiança nele e pelos louvores que poderão entoar, honrando a Deus com os cânticos espirituais, né? E aí o professor coloca aqui, ó, Deus vos abençoe, né? Feliz sábado. Amém.
Feliz sábado para você também, meu irmão. Faço das palavras do professor aqui a minha, né? Que a gente possa ser renovado em Cristo, se apegar apenas nele, somente a ele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é todo o suficiente. A verdade é ele e que a gente possa ficar atento, alerta, vigiando contra falsos mestres, falsas doutrinas, para não deixar nada nem ninguém substituir a supremacia de Cristo na nossa vida. Quando a gente coloca Cristo como Senhor, a palavra dele não pode ser substituída. A palavra dele não pode ser separada dele. Jesus e a sua palavra é uma coisa só, porque ele é a palavra, ele era o verbo, e o verbo se fez carne, né? Então, a gente precisa ser obediente à palavra dele como demonstração que ele é o nosso Senhor, nosso Rei, nosso general, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Resumo feito, tá bom? Se você gostou, curta, comenta, se inscreve aqui no canal. Fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. É a forma que você tem de agradecer. Você vai receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Desde já um ótimo sábado aí. Que Deus te abençoe e te proteja. E até amanhã, se assim Deus permitir, pra gente começar um tema novo, semana nova, pra gente começar aqui a lição número 12. Já tá quase finalizando o trimestre. E aí vai vir um guia novo que logo logo eu vou divulgar aqui qual vai ser o tema do trimestre que vem, tá bom? Então, se inscreve aqui caso você ainda não esteja inscrito, tá bom? Clica no sininho para receber aviso e notificação sempre que eu postar conteúdo. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.